Oi gente, aqui é Paula Pires e nesse vídeo eu vou falar sobre como perdoar. O enfoque será como perdoar o outro, mas também como nos perdoar. Muitas vezes a energia do perdão, a energia do amor, que gera o perdão, ela não é presente na vida de algumas pessoas, gerando distúrbios até físicos. Quanto mais tempo uma pessoa guarda uma mágoa, quanto mais tempo ela tem dificuldade de perdoar, mais aquilo vai se arraigando no corpo físico. Então eu acho de suma importância esse vídeo, ele foi bem pedido e eu acredito que se ele for bem compreendido, não só ouvido, muitas vezes a gente só escuta uma coisa, mas se ele for realmente compreendido, eu espero com ele poder ajudar algumas pessoas que estejam realmente querendo perdoar e estão com alguma dificuldade nesse sentido. Eu vou passar essas dicas sobre como perdoar em alguns passos para a gente fazer aí esse assunto ser, digamos assim, explanado, e digerido de uma forma um pouco mais organizada, porque realmente é um assunto vasto. Então, o primeiro passo, tá? Você tem que querer perdoar, seja a si mesmo ou seja o outro, tá? Sempre tudo que eu falar, considerem que eu tô falando para você mesmo e também quando é uma outra pessoa. Então, você tem que querer perdoar, você tem que olhar aquilo e falar, realmente existe uma dificuldade de perdoar, ou a pessoa ou a mim por algum erro que eu fiz. Ou seja, reconheça que existe uma dificuldade, uma mágoa, uma coisa mal resolvida com aquilo e queira verdadeiramente. Para se perdoar precisa existir a energia do querer. Tá? Então coloque para o seu eu superior, o eu superior seria a nossa parte mais alta ou até a nossa alma, como algumas pessoas gostam de chamar, algumas pessoas chamam de anjo da guarda. Na verdade ele pode ter diversas interpretações, tá? Mas eu gosto de pensar nele como uma parte nossa que sabe o que a gente tem que fazer para ser mais iluminado nessa vida, para ter mais amor, ou seja, é aquela parte nossa que é mais evoluída, que muitas vezes a gente não a escuta, a gente fica só no nosso ego e na nossa personalidade. Então coloque para o seu eu superior e peça para ele estar com você nesse processo de perdão, ou seja, declare, eu realmente quero perdoar e eu quero o meu eu superior, a minha parte mais alta, a minha parte mais evoluída, colaborando comigo nesse processo. Esse é o primeiro ponto. Vamos então agora para o segundo ponto em relação a como perdoar. Quando nós estamos falando de perdoar o outro, seria importante ver quando você acha, puxa, porque nós nos enchemos de orgulho para julgar o outro, porque o outro fez aquilo, porque o outro não cuidou da gente, porque o outro não deu toda a atenção, porque o outro fez aquilo propositalmente para me machucar, e consequentemente a gente acaba enchendo aí uma gasolina, um fogo de orgulho, de raiva, de julgamento e que faz com que a gente acabe não vendo o outro mais como irmão ou como igual. Então a gente se sente de uma certa maneira, às vezes, superior ao outro. O outro cometeu esse erro, o outro fez aquilo. E a gente vai apontar o dedo com intolerância. Então, cuidado quando você aponta o dedo, como dizem, você está apontando um, tem vários apontados para você. Então, perceba que o outro está no ponto dele, ou seja, aquilo é um ponto. E que você um dia poderia estar num ponto também como ele esteve, se não nessa vida, em outra vida, ou seja, todos nós estamos em pontos diferentes da escola da vida. Se você aprendeu uma lição que o outro ainda não aprendeu, ele pode também ter aprendido uma lição que você ainda não aprendeu e que você não está vendo. Então, a humildade é a chave para perdoar o outro, colocando ali dentro daquela energia de julgamento, de intolerância, a energia oposta, que seria a energia da compaixão, a energia do amor, a energia da compreensão, ou seja, você olhar para aquilo e perceber que, na verdade, o outro, ele é uma outra parte do seu ser, porque todos nós somos um, Então, o ser humano, ele é um. Ele não é só ele, Depois que você já decidiu e conversou com o seu eu superior de que você definitivamente quer perdoar o outro ou a si mesmo, é importante que você perceba que todo erro, toda atitude errada sua ou do outro, pode conter um grande presente ali dentro.
né? Muitas vezes um erro ele pode ser uma forma de aprendizado. Através daquele erro você vai observar que errou e você vai crescer para que um dia você não cometa mais aquele erro, né? Ninguém nasceu sabendo, nós estamos aqui para aprender. Então, nesse sentido, os erros eles podem ser grandes presentes mesmo e os outros eles podem ser uma grande fonte de aprendizado para a gente quando eles erram. Então, se uma pessoa, por exemplo, erra com você, ela tem um erro com você, aquele erro pode ser uma forma de você ver o quanto você realmente é uma pessoa compassiva, o quanto você é uma pessoa tolerante, o quanto você tem amor no coração, porque é fácil a gente dizer que tem amor no coração enquanto ninguém faz nada de ruim, né? Ninguém incomoda a gente, ninguém age de uma forma que não era a que a gente queria, né? Nós vemos realmente o ponto em que nós estamos, né? Como está a nossa gasolina, o quanto ela vai se incendiar, quando nós observamos se vai pegar fogo ou não quando alguém comete alguma coisa que você fala, nossa, né? Que normalmente a gente se enche de orgulho, de raiva, de julgamento e vai apontar o dedo para o outro. Então, fique atento no que é um presente. Na hora que alguém errar com você, na hora que alguém cometer algum erro, ou se alguém já cometeu esse erro, veja que a pessoa estava num determinado ponto. Assim como você também pode estar num determinado ponto e que aquilo pode ser um degrau para você subir, para você aprender com o seu erro e às vezes com o erro do outro também. Muitas vezes o outro ele comete um erro com a gente, alguma coisa, que faz com que você veja, nossa, como é chato quando acontece isso, né? Ou quando alguém faz isso comigo. Caramba, é um motivo para eu não fazer isso com alguém, né? É um motivo para que eu seja também mais cuidadoso com relação a esse aspecto. Então veja sempre os erros como uma fonte de aprendizado, tanto os seus erros quanto os erros dos outros, porque eles vão fazer com que você sejam como se fosse um termômetro mesmo, os erros das outras pessoas do ponto em que você está, né? Para você conseguir realmente ter a capacidade do perdão, você precisa exercitar essa capacidade do perdão. Vamos então agora para a terceira dica sobre como perdoar. O terceiro ponto importante a ser observado aqui é que você tem que olhar bem e ver realmente se vale a pena ficar com mágoa, ficar se culpando, né? Então você ficar guardando mágoa do outro, onde vai te levar isso? Que benefício isso vai te trazer? Nenhum. Ou seja, é só malefício. Ao mesmo tempo, você ficar a vida inteira se culpando por um erro que você cometeu e que hoje em dia, de repente, você já até aprendeu, você não comete mais aquele erro, também não vai te fazer bem. Vai fazer mal para a sua autoestima, para o seu amor próprio. Então, perceba que não perdoar a si mesmo e não perdoar ao outro só tem malefícios. Se alguém me falar um benefício de não perdoar o outro, eu vou querer entender. Podem deixar aqui nos comentários, porque que eu veja não existe nenhum benefício de você guardar mágoa do outro, principalmente em relação ao nosso corpo físico, tá? Porque o nosso corpo físico é nítido, que quando você está com mágoa, quando você está com raiva, isso pega no nosso fígado, energeticamente falando, segundo a medicina tradicional chinesa, eu tenho formação nessa área. Então, ou seja, tudo que você não libera do outro, você prende em você. Vamos então agora para a quarta dica sobre como perdoar. O quarto ponto a ser observado é aí até uma questão bíblica, né? Todos que têm aí uma formação cristã e que conhecem um pouco da Bíblia e do catolicismo, eu fui batizada na Igreja Católica, apesar de ser ecumênica e respeitar todas as religiões e não ter uma religião específica. Então, a questão bíblica que se fala aí, que eu considero que é muito importante, né, é uma chave bíblica, na medida em que você julgar, você vai ser julgado. Então, se você ficar julgando o outro, se você é aquela pessoa intolerante, ninguém tá bom, só reclama dos outros, o tempo inteiro fazendo fofoca dos outros, falando mal dos outros, porque fulano é chato, porque cicrano é aquilo, porque todo mundo é cheio de defeitos o tempo inteiro, você também vai ser uma pessoa julgada porque você gera um karma. Então você vai ter que sentir o que é ser julgado para você falar, puxa, é ruim ser julgado, hein? Será que não é melhor eu diminuir um pouco a minha quantidade de julgamento, né? Então, essa é aí uma dica muito importante para que você veja que
o custo-benefício realmente não é bom. Se você continuar julgando, você vai atrair julgamento para você. E quem é que vai dizer, e aí estamos falando de novo de uma questão bíblica, quem que vai atirar a primeira pedra e vai falar, eu não tenho nada para ser julgado, eu não cometo erro nenhum. Todos nós cometemos erros, todos nós estamos aqui no planeta Terra, que é um planeta escola, é um planeta de aprendizado. Então todos nós estamos aqui para aprender. Todos nós estamos aqui para crescer e errando vamos crescendo. Ninguém nasce aqui sem errar, né? Você precisa tomar um tombo para levantar, falar, não, calma aí, isso eu preciso fazer assim. Então, sempre os erros, eles são os nossos grandes mestres, né, do aprendizado, quando nós temos a humildade de olhar para eles. Então, eu vou agora para a nossa quinta dica. A quinta dica diz respeito a você observar realmente qual é o erro presente naquilo, o que é necessário ser perdoado em você ou no outro, ou seja, por que você está julgando tanto o outro? Às vezes você está achando que o outro fez uma coisa, mas o motivo real dele não foi aquele que você está imaginando. Então tente analisar bem a questão, por que ela está sendo conturbada, o que realmente está trazendo aí um problema, né, digamos assim, um erro que faça com que você tenha uma dificuldade de se perdoar ou de perdoar o outro. Por que é importante nós analisarmos também o fato, nós pensarmos no fato, nós compreendermos o fato, para nós podermos trazer uma luz para aquilo e aprender com aquilo. Então, o erro do outro, como eu disse, pode ser fonte de aprendizado, assim como o nosso erro também pode ser uma fonte de aprendizado. Vamos então para a sexta dica. A sexta dica diz respeito a você não envolver outras pessoas dentro da sua mágoa ou da sua culpa. Então as pessoas têm muito costume assim, quando você está julgando alguém, quando alguém está te incomodando em alguma coisa que você acha que a pessoa errou e que aquilo gerou uma intolerância dentro de você e que você não consegue perdoar, as pessoas gostam de comentar isso com os outros, né? Então você chega para o fulano e fala assim, pô, você viu, não, fulano fez isso para mim, pô, você não acha que não sei o quê? Ou seja, você vai querendo angariar pessoas que concordem com você, ou seja, mais dedos para julgar aquela criatura, porque não basta só você estar julgando. Então mais gente tem que concordar que realmente aquela criatura errou, para ficar mais gente ali em cima gerando aquela forma de pensamento, e isso é péssimo por dois motivos. Primeiro, porque você está envolvendo pessoas que não precisariam estar dentro daquela mágoa, daquele julgamento, além de você estar julgando o outro e sem conseguir perdoar o outro, às vezes você vai angariar mais gente com mágoa e com energia ruim em cima dos outros. Cada pessoa que você angaria é mais peso dentro do planeta. Nós podemos ver nitidamente que todas as guerras começam com a falta de perdão. Um vem aqui, aconteceu não sei o que, foram lá, mataram um Israel, então vamos lá, vamos matar um outro na Palestina. Aí começa, aí ficam 30 dias brigando. Aí daqui a pouco acontece uma outra coisa, então não fizeram não sei o que com o outro, então vamos lá dar o troco. Então sempre começa com uma coisinha, um fez um não sei o que aqui, o outro vai lá e dá o troco e aí as grandes guerras começam, né? Ou com a grande fome de poder também do homem. Então sempre que nós não perdoamos, né, nós estamos aumentando a guerra no mundo. Aquele que diz eu não perdoo mesmo, não, isso eu não perdoo, isso aí não tem como perdoar. Essa pessoa tem a guerra dentro de si, a semente da guerra, das grandes guerras, existe dentro dela. Por quê? Porque a energia do amor, a energia da compaixão não está sendo cultivada, ou seja, a pessoa não está fazendo algo para que o mundo seja mais leve. Então, por que essa sexta dica é importante? Porque é muito fácil nós condenarmos, queremos um mundo de paz, um mundo sem guerra e não sei o que, fulano briga, os ciclanos estão sempre brigando. Mas e você, na medida em que você não perdoa o outro, que você não cultiva, né, o amor dentro do seu coração? Porque nós falamos que a gente falar que ama, né, eu tenho amor no meu coração, eu sou cristão, né, amamos Jesus, mas na hora de fazer o que Jesus fez, né, que teve a maior capacidade de perdão, acho que é a maior já vista aqui na Terra, né, que conseguiu olhar e falar, perdoai os pais, eles não sabem o que fazem, né? Ele deu uma prova de perdão enorme, né? Porque, na verdade, se ensina pelo exemplo, né? Uma coisa é você ficar lá falando, né? Como muita gente fala aí e prega, mas que na hora do vamos ver, não, isso aqui eu não perdoo, não, fulano é assim e tá ali julgando igual, né? Então, na hora do vamos ver, na hora que estão te crucificando, na hora que estão fazendo algo que está te trazendo dor, né? Que estão pregando
pregos, né, no seu pé, você ter essa capacidade, né, de pedir para o Pai perdoar, e isso realmente foi aí uma das grandes mensagens, né, e a mensagem de como o perdão é importante dentro da energia de amor da humanidade, para que esse planeta, né, seja um planeta mais leve, um planeta de menos guerras. Então não angariem pessoas, porque quando vocês estão angariando pessoas dentro da sua mágoa, falando mal do outro porque o outro também concorde com você que realmente vale a pena ter aquela mágoa e julgar aquela criatura, você está deixando o mundo mais pesado. E outra coisa, você além de tudo está fazendo com que aquela pessoa que de repente não tinha nada a ver com aquilo também fique, poxa, nossa, comece a sentir mágoa também daquela criatura e comece a julgar aquela criatura. Ou seja, você vai fazer com que mais uma pessoa tenha karma além de você que já não está tendo a capacidade de perdoar. Então esse é um ponto super importante. E outra coisa que é importante também é que quando você fica angariando, falando para o outro, ai, fulano me fez isso, ciclano me fez aquilo, o que acontece? Você faz com que aquela pessoa gere uma forma de pensamento, né? Porque você está julgando e você faz com que o outro também julgue. Eu até tenho um vídeo que falo sobre o julgamento, quem quiser assistir esse vídeo é só clicar aqui na sugestão. Então quando você fica estimulando isso, você gera uma forma de pensamento. O que é a forma de pensamento? Imagina 10 pessoas pensando que uma criatura é egoísta. Isso vai pesar em cima da aura daquela criatura, não vai ajudar, se a pessoa já é egoísta, ela vai ficar mais egoísta ainda, porque tem 10 pessoas pensando, nossa, mas como fulano é egoísta? Então, ou seja, ele fica com aquela egrégora de pensamento, com aquelas que a gente chama de formas pensamento dentro, né, perto ali da aura dela, dificultando a transformação dela. Então, ou seja, você está prejudicando aquela pessoa. Vamos então para a nossa 7ª dica. A 7ª e última dica diz respeito à solução quando os outros pontos não funcionaram, né? Os outros 6 pontos que eu coloquei. E aí eu posso colocar algumas opções, tá? A primeira é a oração, ou seja, você se conectar com o seu eu superior, né, com Deus em você, como você quiser chamar, e pedir para esse eu superior realmente falar, olha, eu não consegui, eu tentei, eu examinei o caso, eu fiz de tudo, mas eu realmente não consigo perdoar. Então você pede, você se conecta, fecha a porta do seu quarto, apaga a luz, ora, conversa com Deus, pede definitivamente para tirar isso do seu coração, seja o perdão a si mesmo que você não consegue dar pela culpa ou o perdão ao outro que você também não consegue dar pela mágoa, né? Então, olhe para dentro e peça. Porque o seu eu superior ele tem um poder que realmente o nome já diz, é superior, né? E Deus é mais. Então, olhe para dentro e peça a essas forças, peça para o seu anjo da guarda. Você pode fazer isso com oração, mas você também pode fazer isso com meditação. Eu tenho 2 vídeos, um que fala sobre oração e meditação, que estão sugeridos aqui também nos cards. Quem quiser pode clicar e assistir depois, terminando aqui o vídeo. Uma outra coisa importante, quando você não conseguiu também com essas 2 formas, ou seja, não consigo orar, concentramento, não consigo meditar, uma outra coisa que pode ajudar, e mesmo até fazendo meditação e oração, é a questão também com a terapia de florais e também com questões de florais astrológicos, né? Porque existem os florais normais e os florais astrológicos. Existem florais normais, que nós chamamos aí de florais de apoio, né? Que são florais para questões específicas. Eu tô com raiva, um floral para raiva, tô com mágoa, estou com tristeza, né? E existem os florais para cada um desses sentimentos. Então, existem florais específicos para mágoa, para raiva, que ajudam muito. Eu já vi vários casos de pessoas que tinham dificuldades e com esses florais, quando eu consegui sugerir esses florais para pessoas que me procuraram querendo trabalhar, né? Essa mágoa foi bem aliviada e muitas vezes até sanada. Algumas outras questões, elas estão no mapa astral, tá? Existem pessoas que elas têm uma tendência pelo mapa astral a serem muito duras. Existem aspectos tensos dentro do mapa que dão uma dureza, uma intolerância muito grande na pessoa dentro de relacionamentos. A pessoa é aquela pessoa que ela está o tempo inteiro procurando uma briga, ela está procurando, como dizem, pelo em casca de ovo. Então ela está o tempo inteiro procurando uma coisinha para dizer que o outro fez aquilo, que o outro não atendeu bem, que o outro não sei o que. As pessoas que querem brigar, gente. Existem essas pessoas, cada um deve conhecer
ter uma pessoa aí dentro do seu círculo familiar ou social que é aquela pessoa que está sempre querendo criticar e encontrar alguma questão fora do outro, né? E isso geralmente está presente dentro do mapa astral. Assim como pessoas que não conseguem se perdoar, né? Aquelas pessoas que fizeram algo e ficam vivendo no passado, né? Não conseguem falar, puxa, eu fiz isso errado um dia, mas a vida anda, eu aprendi com aquele erro e vamos seguir em frente. Eu espero que vocês tenham gostado das 7 dicas que eu passei aqui em relação ao perdão. Se alguém tiver algum vídeo para sugerir, estou aberta sempre a novos vídeos, a novas sugestões, podem colocar aqui na seção de comentários que tem embaixo desse vídeo. Quem não se inscreveu ainda no canal, é só clicar aqui, tem uma fotinha, um quadradinho aqui que abre um box onde você pode clicar em inscrever-se e você vai ser avisado quando tiver novos vídeos postados aqui. Nesse momento, esse canal, toda quarta-feira às 17 horas, tem um novo vídeo inédito para você. Namastê!